Oi gente, nesse vídeo eu vou montar uma jardineira só com Echeveria Cubic Frost. Bom, eu já tô aqui ó, com a jardineira de Cubic Frost, né, com o vaso que eu vou plantar essas Cubic Frost. Vou tentar gravar um vídeo mais curto, apesar, né, de que sempre que eu falo isso, o vídeo dá mais de 20 minutos, mas eu já adiantei, já furei mais essa jardineira, que era uma jardineira que estava plantada alguma outra suculenta que estava ali no corredor e eu desocupei. Então fiz uns furos a mais, coloquei uma camada de drenagem e coloquei o substrato, né? Eu preparei esse pote aqui cheio de substrato e eu pensei que ia dar pra fazer muitos replantes, mas só deu pra esse vasinho e pra algumas latinhas. E aí, né, como eu falei pra vocês, que eu quero fazer alguns arranjos e colocar ali no telhado junto com as outras suculentas, junto com alguns outros vasos, né? Esse vaso aqui vai ser um deles, é tanto que esse substrato é um substrato que eu sempre preparo quando eu quero colocar alguma suculenta no tempo. E a única coisa que eu mudo aqui é que depois, né, jogo umas bolinhas de adubo de liberação lenta aqui por cima, porque é um substrato que não tem nenhum tipo de adubo orgânico, não tem matéria orgânica, então eu espalho umas bolinhas de NPK por aqui. Inclusive, já falei aqui no canal várias vezes, né, que eu gosto muito desse tamanho aqui de vaso, porque eu acho uma altura boa, eu acho um tamanho bom pra fazer arranjo de suculenta. Lógico que dependendo do tamanho da suculenta, né, é até por isso que eu vou plantar só Cubic Frost aqui, porque tem algumas suculentas aqui decapitadas, ó, que elas ficam bem maiores. E aí talvez já ficassem grande demais pra jardineira, ó. Linda Jean, por exemplo. Só essa Linda Jean já ia ocupar quase um quarto, né, da jardineira. Então, essa já é uma suculenta que ela fica maior, mas também já tá com raízes. A Pollux, ela cresce mais que isso também, então não vou plantar aqui. Essas maiores eu tô pensando em fazer um outro arranjo. Ou então até mesmo plantar cada uma num vasinho, né, porque elas crescem bastante. Mas a Cubic Frost acho que vai ficar bem legal aqui nesse vaso. E tem muitas mudinhas dela aqui, né, a maior é essa daqui, que foi a Cubic que eu comprei pela internet, né? A minha primeira Cubic, ela tá com algumas folhinhas secas, ó, que eu vou tirar. Aqui, ó, na verdade, eu até já andei tirando várias folhinhas secas. É normal quando a suculenta tá decapitada, ela secar algumas folhinhas assim, porque ela precisa garantir que ela não vai morrer, né? Mas, ó, ela secou algumas folhinhas desse lado aqui, que era o lado que tava apoiado ali na bandeja, mas eu nem vou tirar folha desse lado aqui pra roseta ficar perfeita, porque a Cubic Frost brota muito fácil por folha, muito fácil mesmo. E aí eu já tenho muda dela até demais aqui, mas essa grandona eu vou colocar aqui, ó, no meio do vaso. E as outras eu vou completando aqui em volta. Ó. Todas as mudinhas com muitas raízes. Quando eu comecei a cultivar suculentas, eu lembro que era febre passar cola instantânea, né, pra selar o corte. E aí algumas pessoas pararam de passar porque falava que não deixava as raízes sair de onde você cortou a suculenta, né? E aí eu lembro que, tipo, tinha algumas pessoas que falavam que não saía raízes de onde você cortou, que as raízes só iam sair das geminhas aqui, né? De onde tinha uma folhinha. Mas, ó, hoje em dia, sempre que eu corto alguma suculenta, né? Sempre que eu faço decapitação de alguma suculenta e eu vejo raízes saindo aqui embaixo e aqui também, eu lembro dessa época. Ah, é tanta coisa, né, que a gente acreditava. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que não era bem assim. Ó, essa daqui nem com folhinha seca não tá. Tem... Acho que a maioria tá desse tamanho, né? Porque, como eu falei, essa daqui era a maior, que foi a Cubic Frost que eu comprei pela internet. Já até contei várias vezes aqui essa história, mas como tá sempre chegando gente nova, eu comprei a Cubic numa caixinha, né? Com algumas outras suculentas. E no dia que ela chegou, eu tava desembalando ela e ela caiu no chão. Ela tava um pouquinho maior que essa daqui.
E aí quebrou, tipo, metade das folhinhas. Ela ficou só metade. E aí eu fiquei muito triste. Na hora eu fiquei muito triste, mas tipo, passou uns meses. Eu tinha muitas mudas de Cubic Frost. Muitas mudas mesmo. E aí é por isso que eu já tenho tantas mudas dela. É uma suculenta que brota muito fácil por folha. Acho que todas as folhinhas que caíram naquela época brotaram. E pelo menos aqui na minha cidade, né, já é uma suculenta que eu encontro nos gardens. A minha, quando eu comprei naquela época, foi o quê? R$ 25, a mudinha bem pequenininha, né, não era tão grande assim. E aí esses tempos eu vi mudinha dela de R$ 1,99 no garden. Então, é outra suculenta que eu paguei mais caro quando eu comprei e hoje em dia tá bem mais barata, né? Mas ela é uma suculenta que eu acho muito bonita. Ela fica bem mais colorida do que isso. Essas aqui perderam um pouquinho da coloração porque elas estavam aqui embaixo, né, sem tomar sol, porque estavam decapitadas. Mas aí agora eu quero adaptar elas lá em cima. Vou mostrar pra vocês também nesse vídeo a cuia de onde eu cortei essas cubics aqui. Que, a princípio, né, eu não cortei pra ter mudas, porque eu queria fazer a manutenção no vaso. Fazia tempo que elas estavam naquele substrato. Era um substrato parecido com esse, só que na época eu colocava, acho que era fibra de coco junto. E aí não deu muito certo por aqui, tanto que eu tirei a fibra de coco e foi tipo um dos melhores substratos que eu já fiz. Mas mesmo eu não tendo cortado essas aqui pra fazer mudinha, né? Eu cortei porque eu queria trocar de substrato. E aí pra mim desplantar todas elas ia quebrar muito mais folhinha. Eu acabei decapitando, mas os caules brotaram muito. Eram caules pequenos, né? Eram mudas pequenas, consideravelmente pequenas. E eles estão cheios de mudinhas. Então eu acho que eu nem vou mais mexer naquela cuia, elas vão ficar lá mesmo. Os caules vão ficar naquele substrato mesmo. Mas, sério, tá muito cheio de mudinhas. E não tá com tanto tempo assim, né? Ela brota muito rápido, enraiza muito rápido. E eu acho que elas vão ficar muito coloridinhas quando elas estiverem adaptadas de novo, né? Agora no tempo. Acho que não vai nem caber. Ainda falta uma mudinha, mas acho que não vai nem caber. Ela vai ficar um pouquinho pra fora do vaso já. Ó, nem pensei que fosse ficar tão cheio assim já de cara. Mas, ó, ficou assim. Eu não deixei espaço pra pedrinha de forração. Como eu falei, esses vasos que eu vou preparar pra colocar no tempo, pra deixar no tempo, eu não quero colocar pedra de forração pro substrato não ficar abafado. Então, ela vai ficar assim. Eu separei até alguns pedacinhos de carvão, porque às vezes eu gosto de colocar, quando a suculenta tá num vaso preto, né, ou quando não vou colocar pedrinha de forração, eu gosto de colocar uns pedacinhos de carvão, que eu tiro do próprio substrato mesmo, esses pedaços maiores. Mas eu vou deixar esse vasinho assim mesmo. E daqui a uns meses tenho certeza que esse vaso já vai estar lotado de Cubic Frost. Vou adaptar ele aos poucos agora ali no tempo. Vou deixar aí alguns dias tomando só algumas horinhas e aí depois eu vou aumentando gradativamente para elas não queimarem. Mas vou mostrar para vocês a cuia de Cubic Frost, que tá assim um espetáculo. Agora são 15 horas e 10 minutos e elas estão ali tomando esse solzão da tarde. E aí, né, antes de mostrar a cuia de Cubic lá de cima, eu vou aproveitar e mostrar essas outras suculentas aqui, que em breve vou fazer algum arranjo com elas e vão ir lá pra cima também, assim como as Cubics da jardineira. Mas ó, eu já mostrei pra vocês, né? Só essa prolífica aqui que eu ia plantar na latinha, mas ela tava com o caule fungado. Aqui ó, Echeveria Tiny Burger, que agora que eu vi que tá saindo haste floral ali.
Tem muitas hastes florais saindo aqui nas suculentas. Ó. Fiona. Essa daqui que é uma Crassula arborescensis ondulatifolia, uma coisa assim. Tiny Burger. Olha a coloração dessas raízes. Muito fofa. Quiverelin. Golden Glow. Graptovera albertibines. Mas bora lá ver a cuia de Cubic Frost. Ó, falei que elas estavam tomando solzão aqui das 3 horas da tarde, mas porque não tá aquele solzão de verão que queima as suculentas em meia hora. Muito pelo contrário, né? Elas estão ficando aqui, tomando sol aí praticamente o dia todo e elas estão muito bem. Tem, ó, muitas mudinhas pequenas aqui. Tem berçário de Madiba, tem querência que eu coloquei aqui em cima essa semana e não queimou. Tem, ó, aquele vasinho da Letícia que eu montei recentemente que tá aqui super bem também. Essa jardineira, ó. Lembram? Com as mudinhas que eu falei que ia adaptar, mas é tão de boa o sol dessa época, né, do inverno, ele é mais fraquinho, que as suculentas nem queimam, elas estão enraizando aqui. E, por enquanto, nenhuma queimou. Mas eu vim mostrar pra vocês, né, a cuia de Cubic Frost que tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, as mudinhas que eram bem pequenininhas quando eu deixei estão aqui, ó. Já cresceram mais um pouquinho. Muitas folhinhas, ó. Muitas folhas soltando raízes. Ela é outra suculenta que eu acho a coloração das raízes muito bonitas. Olhem isso. Mas, ó, mesmo as folhinhas ficando aqui, ó, no sol, elas brotaram. E, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas em cada caule desse brotaram muitas e muitas mudinhas. Muitas mesmo. Esse caule aqui, ó, é o caule daquela Cubic maior. E olha o tamanho. Esse aqui, ó, é o caule daquela Cubic maior. E olhem o tanto de mudinhas. Eu mostrei essa cuia, né, quando fazia, acho que o quê? Uns 5, 6 dias que eu tinha decapitado. E já tava, assim, cheio de brotinhos minúsculos, já dava pra ver. Mas, ó, eles estão aqui crescendo, né? Estão bem maiores do que naquele dia que eu mostrei. O bom de quando as mudinhas crescem, assim, desde pequenininha no caule, é que elas já crescem adaptadas, né? Rustificadas. E aí elas já crescem bem mais resistentes, apesar de que a Cubic Frost tem sido bem de boa aqui comigo no tempo, assim como a maioria dessas suculentas, mas eu tenho mais Cubic Frost lá embaixo e eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, ó, eu sempre achei a Cubic Frost parecida, né, que lembrava aí um pouco a Topsy Turvy, mas eu nunca pesquisei se é alguma híbrida. Mas ela lembra, né, o formato das folhinhas, só a coloração que é diferente, né, as folhinhas são mais gordinhas também. Mas ela lembra um pouco a Topsy Turvy e lembra a Cupid também, né. Olhem só a Cupid, que é uma híbrida da Deb, né, Topsy Turvy com Deb. Mas, ó, eu não tenho muitas mudinhas espalhadas da Cubic Frost por aqui, porque a maioria ficou naquele arranjo mesmo, né, naquela cuia. Mas, ó, tem algumas mudinhas aqui, feitas por folha. E de resto, acho que só tem essa daqui, ó, escondidinha entre as Angels, mas que toma bastante chuva aqui nesse arranjo, junto com as opalinas. E, ó, tá aqui, só não tá coloridinha, né. Mas então, ó, ficou assim o arranjo de Cubic Frost. Como eu falei, agora eu vou adaptar elas no tempo, vamos ver se vai dar certo nessa jardineira aqui e o quanto elas vão se desenvolver, né, e crescer aqui apertadinhas nesse vaso. Não achei que de cara fosse ficar tão cheio assim, mas ó, 13 mudinhas aí bem formadas de Cubic Frost e essa maior zona aqui. Mas então, ó, primeira jardineira e primeiro arranjo pra ficar no tempo concluído. Em breve eu venho mostrar pra vocês os outros que eu quero fazer. Vou ter que preparar mais substrato, quebrar mais carvão. Mas, ó, esse aqui foi só o primeiro. E depois eu venho falar se deu certo a adaptação dela ou não. Mas então comenta aí o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.